Vamos lá, people, então, para uma revisãozinha aí sobre radiciação. Então, a radiciação é aquela operação, ela está diretamente ligada com a potenciação, ok? Então, por exemplo, lá na potenciação, por exemplo, nós tínhamos, sei lá, um número que é elevado ao quadrado, né? No caso, 3 ao quadrado vai dar 9, né? A gente tem uma potência e a gente consegue calcular o resultado dela. No caso da radiciação, acontece quando eu, por exemplo, fosse omitir esse cara aqui. Que número que ao quadrado daria 9? Isso aqui é equivalente a eu querer encontrar, então, a raiz quadrada de 9, que vai me gerar o 3, que é o elemento. Então, a potenciação e a radiciação, elas têm essa dualidade, né? Mas então, para a gente começar a falar na radiciação, a gente tem que lembrar dos elementos, né? O elemento básico é esse aqui, raiz enésima de A é igual a B, né? C e somente C. O meu B elevado no N foi igual a A. Salvo aqui os elementos, né? Eu tenho A e B reais, o meu N ele vai ter que ser um número natural e também não pode ser nem 0 nem 1, né? Então ele tem que ser maior que 2 aqui, tá? Então um exemplo, né? Um exemplinho aqui que a gente pode ver, sei lá, eu quero raiz cúbica de 27. Bom, que número? Então, basicamente, o que eu estou procurando pela definição, né? Suponha que esse cara aqui seja x, eu quero encontrar esse cara. Então, eu sei que o meu x, pela definição, okay, o número que eu estou querendo encontrar, elevado na n, então elevado ao cubo, tem que dar 27. Então, eu vou procurar um número que é elevado ao cubo dá 27. No caso, a gente sabe que esse cara tem que ser o 3. Né? Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Por que é 3? 3, pois o 3 elevado ao cubo vai dar 27. Então, quando a gente tem 3 aqui, quando a gente utiliza o 2, a gente omite esse 2, a gente não escreve, né? Então, por exemplo, estou procurando raiz quadrada de 64, estou procurando um número, né? Então, o que acontece? Estou procurando um número que elevado ao quadrado vai dar 64. Esse número, no caso, é o 8, né? Então, tá aí. É importante também a gente saber o nome dos elementos, porque a gente às vezes fica chamando o nome errado aí. Então esse símbolo todo mundo chama de raiz quadrada, ele tem o nome de radical. Tá? O número que está dentro do meu radical, ele é o meu radicando. E esse número que está, é o primeiro que aparece imediatamente aqui no, pode dizer aqui bem no início, ele é meu índice. Tá? E o meu resultado, sim, o meu resultado é o que a gente chama de raiz. No caso, se o meu n for 2, raiz quadrada, se o meu n for 3, raiz cúbica, e se o meu n for 4, 5, 6, 7, por aí a gente utiliza então a linguagem ordinal. Então, se for 4, raiz quarta, 5, raiz quinta, se for 10, raiz décima, até que nesse exemplo aqui a gente tem o que a gente chama de raiz enésima, né? Que é quando a gente generaliza a posição. Ok? Dito isso, vamos dar uma olhadinha nas propriedades. Então, eu acho que, na verdade, a propriedade mais básica é essa aqui, ó, que é elementar, né? Que raiz enésima de A elevado na N é o próprio A. É o famoso corta-corta, ok? E daí, finaliza. Claro que, né, essa aqui é o mais usual que a gente utiliza. Essas outras vão ajudar a gente aí também na simplificação de expressões, né? E coisas aradas. Bom, essa propriedade aqui nós chamamos de quê? Bom, eu tenho um produto entre raízes, ok? O produto entre raízes a gente vai transformar na raiz do produto.
Tranquilo? Lembra que eles têm que possuir o mesmo índice. Esses dois fatores, que são duas raízes, têm que possuir o mesmo índice para que isso seja verdadeiro, né? Então vou fazer um exemplinho aqui. Suponha que nós tenhamos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, esse resultado. Então é a raiz quadrada de 2 vezes o 3, que é o 6. Então o índice aqui tem que ser o mesmo para a gente poder utilizar a propriedade. Ok? Tanto essa propriedade quanto essa aqui, elas são parecidas, tá? Porque aqui eu tenho a raiz do produto e aqui eu tenho o quociente. Eu tenho a raiz entre o quociente das raízes, né? A gente vai acabar transformando na raiz do quociente. Então, exemplo, suponha lá, vale a ida e a volta, né? Então, suponha que eu tenha raiz cúbica de 5 dividido por raiz cúbica de 10. Isso aqui eu posso reescrever como uma raiz cúbica só de 5 sobre 10. No caso, 5 sobre 10, eu consigo simplificar, na verdade. Divido para 5, isso aqui é 1/2. Então, finalizou. Utilizamos a propriedade aí para simplificar a nossa expressão, tá? Então, a primeira e a segunda é muito parecida. Primeira e a terceira, né? A segunda propriedade, basicamente a gente pode pegar esse expoente, acontece quando tem a potência de uma raiz, eu posso pegar esse expoente e jogar lá para dentro da raiz, ok? Então, esse meu estava fora, agora está aqui dentro. Tá? Então, exemplo, suponha que eu tenha raiz quadrada de 5, tudo isso elevado ao cubo. Pela propriedade, eu posso pegar esse 3 e jogar lá para cima, vai ser a mesma coisa que a raiz de 5 ao cubo. Raiz quadrada de 5 ao cubo, tá? É bem fácil evidenciar essa propriedade, que, se a gente usar essa propriedade, simplesmente a definição de potência, aqui eu tenho a minha base, aqui eu tenho meu expoente, então teria raiz de 5 que multiplica raiz de 5, que multiplica a raiz de 5, ok? Pela primeira propriedade eu tenho um produto, eu poderia escrever então raiz de 5 vezes 5 vezes 5, que seria a raiz de 5 ao cubo. Então a gente pula todo esse processo aqui, pulamos todo esse processo e já vamos direto para o final, o que a propriedade está nos indicando. Tá? A gente tem essa outra propriedade que ela me lembra muito as operações com frações, que ela quer dizer o seguinte, olha só, existe a raiz, né, onde o meu índice e o meu expoente eles são multiplicados pelo mesmo número, então eu posso fazer uma simplificação, basicamente é cortar o P, tá? Como assim, professor? Bom, vou inventar um exemplo aqui. Suponha, essa raiz aqui está muito feia. Suponha que nós tenhamos aqui, sei lá, raiz sexta de 2 na quarta, ok? Então veja bem, tanto o 6 quanto o 4 eles podem ser divisíveis por 2, não é verdade? Então se você dividir esse por 2 e você dividir esse por 2, a gente vai ter uma redução nessa raiz. Então, eu vou sair de raiz sexta, porque 6 dividido por 2 é 3, e 4 dividido por 2 é 2. Então, 2 ao quadrado. Então, basicamente, porque essa propriedade, no caso aqui eu dividi, mas eu posso estar multiplicando. Se eu tenho essa raiz de 2, raiz cúbica de 2 ao quadrado, e eu multiplico, por exemplo, por 5, tanto o índice quanto o expoente, o que acontece? Eu vou ganhar uma nova raiz que vai ter o mesmo valor, que vai ser raiz 15ª, 3 vezes 5 é 15, 2 elevado a 12 e 5, 10. Então todas essas raízes possuem o mesmo valor. Posso usar essa propriedade também para me ajudar. E
A última propriedade, acho que é uma das propriedades que a gente menos usa, mas acontece quando tem uma raiz de uma raiz, e essas raízes, elas possuem os índices diferentes. Pode ser diferentes ou iguais, não vai influenciar. O que isso quer dizer? Eu vou continuar com a raiz do número mais intrínseco, porém o meu índice agora vai ser dado pelo produto. Então, suponha que eu tenha raiz quadrada da raiz quadrada de 5. Isso aqui seria equivalente a raiz quadrada. Esse meu expoente é 2 e esse é 2, então 2 vezes 2 é 4. Isso aí seria equivalente à raiz quarta de 5. Beleza, galerinha? Então, acho que já devo ter uma boa revisão aí para as próximas aulas.